antes de pedir para você abrir, pode ficar em pé mesmo, abrir a palavra de Deus. Pode ir abrindo em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. O púlpito aqui é grande, hein, pastor? Cabe bastante folha. Cabe bastante folha aqui. Glória a Deus. É grande. Pastora Regina me entregou um molho de chaves, irmãos, que está já uma semana, mais ou menos, 15 dias, mais de 15 dias, na secretaria. Alguém esqueceu aqui na frente, sobre o nosso púlpito aqui, ó, sobre o palco. Depois, se quiser dar uma olhadinha, se alguém deu por falta do molho de chaves, tá? Tá aqui, vem examinar depois. Amém? Vou deixar aqui, vou deixar com a pastora, né, pastora? Não, é uma chave de casa, de portão, não é de carro. De carro é difícil esquecer, né? Tem que ir embora. Não tem como, né? Amém. Marcos capítulo 2. Veja se tem alguém do seu lado sem a palavra do Senhor. Compartilhe com esta pessoa, amém? A partir do versículo 1, o Senhor me deu essa palavra já há um tempo, uma semana mais ou menos, e foi desenvolvendo no meu coração. Marcos 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Feche os seus olhos. Senhor, como a Tua palavra é pérola preciosa para nós, Deus. Como ela é deleite, Senhor, para a nossa alma, para o nosso espírito. Como ela nos faz bem, Deus. E ela está posta diante de nós. Eu clamo a Ti, Senhor, Deus do universo, que o Senhor venha falar conosco. Espírito Santo, te damos toda a liberdade para que o Senhor se mova no nosso meio. Ô Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Precisamos de algo novo do Senhor. Estamos aqui porque Te amamos. E clamamos que o Senhor venha se mover entre nós nesta noite por meio da Tua palavra, que nunca voltou vazia e nunca voltará vazia para Ti. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amém? Esse texto aqui é um texto muito conhecido. Creio eu que todos nós aqui já ouvimos, obrigado, Machado, ouvimos uma mensagem, ou lemos na própria Bíblia, sobre esse texto, a cura do paralítico de Cafarnaum. Bom, é ótimo, né? A palavra de Deus se renova e ela fala conosco sempre. Tá bom o tom de voz assim? Dá para ouvir bem, irmãos? Aí no fundo, aqui na frente, tá legal assim? Dá para entender o que eu estou falando? Glória a Deus, então vamos prosseguir assim. Vamos nos situar aqui então. A cidade que está sendo relatada aqui onde Jesus estava e aconteceu esse episódio com o paralítico, chama-se Cafarnaum. Olha lá no versículo 1, né? Dias depois entrou Jesus de novo em
Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade grande para a sua época. Era uma cidade movimentada. Existia em Cafarnaum até uma guarnição de tropas romanas. Isso não existia em todas as cidades. As cidades menores não tinham. Em Cafarnaum, que significa cidade de Naum, aldeia de Naum, ficava ao norte do Mar da Galileia, esse mesmo mar que Jesus, indo para Cafarnaum, andou sobre as águas. Vocês vão entender por que eu estou explicando tudo isso. Em Cafarnaum existia uma alfândega. Era ali um lugar onde se controlava saídas e entradas de mercadorias. Se verificava tudo isso. Então não era uma cidadezinha sem expressão. Pelo contrário, era uma grande cidade para aquela época. Inclusive, alguns apóstolos de Cristo moravam em Cafarnaum. Pedro, seu irmão André, moravam em Cafarnaum. Quando Jesus entrava em Cafarnaum, você pode ver isso em Mateus 9:1, diziam assim, estou voltando para a minha cidade. Era conhecida como a cidade de Jesus, inclusive, Cafarnaum. Né? Muito interessante essas coisas. Vai para o versículo 1 de novo, acompanhe comigo aí, Marcos 2:1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Bom, dias depois do quê? Quando eu leio a Bíblia, eu gosto, o Senhor foi falando comigo, dias depois do quê? Para eu saber o que estava acontecendo, eu voltei para o capítulo 1. E está facinho para você voltar aí. Jesus já havia estado em Cafarnaum alguns dias atrás. Por isso que o verso 1 começa, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Vamos ver o que Jesus fez nessa primeira estadia dele lá em Cafarnaum. Capítulo 1, Marcos capítulo 1. A partir do verso 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Jesus aqui já havia expulsado um demônio, já havia curado, libertado uma pessoa, um jovem que estava ali endemoniado, e o povo de Cafarnaum tinha assistido a isso, na primeira estadia de Jesus. Continua no verso 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André, lá em Cafarnaum. Casa de Simão e André. A sogra de Simão é Pedro, né? Achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Ele curou a sogra de Pedro em Cafarnaum, e souberam disso. Continua no verso 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa de Pedro, onde Jesus estava. Toda a cidade estava reunida à porta. Verso 34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus tinha feito muitos milagres em Cafarnaum. E o verso 1 do capítulo 2 diz que Jesus agora está de volta a Cafarnaum. Porque no verso 38 e 39 do capítulo 1, olha lá, verso 38 do capítulo 1. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Então Jesus sai aqui de Cafarnaum e vai pela redondeza, por outras cidades. No capítulo 2, Jesus agora está de volta a essa cidade. Olha o versículo 1 de novo. Vamos ler ele inteiro de novo.
dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e o que aconteceu? Logo correu que ele estava em casa. Dá para imaginar, né, irmãos, o desejo desse povo de ver Jesus novamente. Eles tinham tido tantas experiências com Jesus, olha quantas curas, quantas libertações Jesus tinha feito na primeira estadia em Cafarnaum, e agora um passando para o outro. Ele voltou, olha, ele está de volta, ele está em casa. Muitos, a maioria dos teólogos afirmam que essa casa é a casa de Pedro, que é onde ele sempre ia. Alguns dizem até que é a casa do próprio Senhor Jesus, né? Mas ele estava numa casa. Ele estava numa casa. Esse era o cenário. Cidade de Cafarnaum, uma casa, Jesus dentro dela, fazendo toda a diferença. Provavelmente a casa de Pedro, eu creio que era a casa de Pedro, né? Não importa qual casa era, mas Jesus estava nela, isso é o que importa. Isso é o que faz toda a diferença. E ele havia então ensinado muitas coisas. Muitas coisas. O povo tinha motivos de sobra para correr de novo atrás de Jesus. Falar, puxa, ele está aí. Olha, eu estou com um problema já de novo. Tem enfermo na minha família. Tem um endemoniado ali. Tem não sei quem. Muitos motivos para correr atrás de Jesus. Novamente, porque tinham visto grandes e inúmeros milagres na primeira estadia de Jesus. Muito bem. Personagens da nossa história aqui. Muito conhecido. Primeiro, uma grande multidão, né? Verso 2 do capítulo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, né? E anunciavam-lhes a palavra. Então não tinha lugar mais. Dá para imaginar a cidade toda, né? Falando um para o outro. Jesus está de volta e aglomerou-se todo mundo em torno da casa. Uma multidão. E olha que interessante. Nós não vamos pregar sobre a multidão hoje. Dá uma pregação só sobre a multidão, né? A multidão estava ali, a maioria dela, pelo menos, atrapalhando. Cuidado com multidões. Cuidado com multidões. Não seja mais um só na multidão, sem saber, e vai no oba-oba. A multidão estava ali atrapalhando alguém de se achegar, né? O paralítico, no caso. Mas não vamos pregar sobre isso. Havia também um segundo personagem, o próprio paralítico, doente por causa do pecado. Jesus, quando olha para ele, perdoa, né, os seus pecados. Ele estava doente por causa do pecado. Nem toda a doença é gerada por motivo de estar em pecado. Quem gosta de anotar, João capítulo 9, verso 1 a 3, Jesus diz isso, né? Quando ele cura, vem de encontro a ele um cego, os apóstolos deles perguntam, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Era um cego de nascença. Os pais dele ou ele ou alguém? Jesus fala, nem ele, nem o pai dele, nem a mãe dele, nem a geração dele, ninguém pecou. Ele nasceu cego para que nele se cumpra a palavra de Deus, para que nele se manifeste a obra de Deus. Então Deus tem propósito em tudo. Nem toda doença é causada por causa de estar em pecado, mas é por causa da nossa fraqueza mesmo, né? Habitamos um corpo mortal depois do pecado, não é? Muito bem, mas o paralítico estava ali, doente, sem poder andar, por causa do pecado. Um outro personagem que agrupei aqui, alguns homens, e junto com esses homens, 4 deles carregavam a maca, transportando o paralítico. Vai imaginando a cena, né? Cheios de fé, exemplos. E olha que interessante, não fizeram questão de registrar o nome deles na Bíblia. Mas Deus viu. Deus viu. 4 homens. Dá para dar uma outra palavra aqui, não dá, pastora? Dá uma outra pregação, né? Dá uma outra. Faça para o Senhor, não faça para os homens. Tenha um espírito altruísta. Seja você aquela pessoa que se preocupa com o próximo. Dá uma mensagem maravilhosa aqui, o papel desses 4. Não vamos falar sobre isso. Tinha também um outro grupo de pessoas ali. Os escribas, donos da verdade, cheios de orgulho, cheios de dúvida em relação à pessoa de Jesus, querendo apanhar Jesus em algum erro. Estavam ali com essa intenção diante de Jesus. Parece que nós estamos falando dos tempos de hoje, né? Você não consegue pensar em pessoas, no seu convívio, desse nível também? E finalmente, mas não vamos pregar sobre isso também não. Finalmente, Jesus. Hoje nós vamos nos focar nesse personagem, na pessoa de Jesus, e tirar preciosas lições. Cheio de graça, de perdão, o Filho de Deus que restaura a casa onde ele entra. Amém? É sobre Jesus que nós vamos
falar. Jesus estava numa casa. Jesus estava numa casa. E vamos ver o que Jesus estava fazendo naquela casa. No verso 2. Finalzinho do verso 2. E anunciava-lhes a palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã, você entra em algumas casas, ou no seu trabalho, ou dentro da sua casa. Qual que é o nível da conversa lá? O que você fala? É só futebol? É só televisão? É só governo, política? Ou falamos da palavra de Deus para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus? A começar dentro da nossa casa. Né? Jesus estava dentro de uma casa. Eu quero que você junto comigo transporte essa palavra casa e vamos aqui transformá-la em algo maior. Como se fosse a nossa própria vida, o nosso coração. E não só a nossa casa física, mas também casa, entenda, o lugar onde eu entro, onde eu moro, onde eu durmo, onde eu como, onde eu convivo com pessoas, casa dos outros, mas a minha vida. A minha vida. O que eu tenho levado para dentro da minha vida? Jesus? O que os meus olhos captam na rua que me atraem e que enchem o meu coração e a minha boca vai falar daquilo de que está cheio o meu coração? Adultério, mentiras, prazeres. O que eu tenho transportado para dentro da minha casa? O que? Né? Hoje eu passei um dia muito difícil, muito difícil. Estou saindo de casa às 7h30 da manhã. Mais 50 metros, virei a rua que eu viro sempre, né? Estava de moto, indo trabalhar. Fechado o quarteirão. Imaginei, teve algum acidente, uma bicicleta caída, né? Indo rápido, dobrei a quadra, fui para o meu trabalho. Depois soube, não foi um acidente. Eu falei, ainda fui até orei, né? Falei, Senhor, né? Se livra, se houve algum acidente, vi uma bicicleta lá caída, né? Não permita que ninguém morra. Eu já tinha morrido, mas não foi um acidente de trânsito. Entraram na casa de um jovem que tem um cômodo, que ele mora no fundo da avó dele, não sei se tem conhecidos aqui, se alguém ouviu essa história hoje. Um rapaz de 20 anos de idade, entraram à noite e mataram ele na facada. Sim, esse é o mundo, né? É que o apóstolo tem nos ministrado, né, irmãos? O que nós vamos esperar desse mundo? Quando eu soube, eu passei um dia assim, angustiado, um dia triste, tristeza entrou no meu coração. Eu fiquei tão abatido, irmãos. Fiquei muito abatido. Até o instante de sair para cá, eu falei, Ju, eu não quero pregar abatido dessa forma. É a palavra de Deus que eu vou pregar. Dobrei os joelhos, orei, fora abatimento. Não dá para esperar nada melhor do mundo. E por motivos banais, né? Por namoricos, por relacionamentos com jovenzinhos. Por motivos. Vai lá e faca, mata. E ele saiu tentando escapar, levou mais 7 facadas, caiu nu na rua, morto ali. Morto ali. Triste, né? Lamentável. Isso entrou na minha casa. Entrou na minha casa e me abateu. Mas o Espírito Santo habita na minha casa e eu não posso viver abatido por essas coisas. Tem agora que, sendo amigo do pai, do tio, da família, que mora ali pertinho, sei lá, visitar, clamar a Deus pela vida deles, levar um consolo, né? Porque Deus pode consolar. Mas o que nós temos levado para dentro da nossa casa? Deixe entrar Jesus dentro da sua casa. Ah, presbítero, você enlouqueceu, eu já sou salvo. Se eu sou salvo é porque Jesus habita no meu coração. Não é, Luiz? Todo salvo tem a presença do Espírito Santo dentro de si. É a Bíblia quem diz. Eu já creio em Jesus. Então, irmãos, deixe ele se mover. Deixe ele se mover, porque se a gente não deixar ele se mover, a gente vai se abater. Nós vamos nos alimentar com coisas do mundo. Então, deixe Jesus entrar. Ele já está aqui dentro. Então, deixe que Ele governe a sua vida. Deixe que Ele te sustente em todas as áreas. Se entregue nas mãos deles e dê liberdade de ação para Jesus Cristo. Sabe o que vai acontecer se você viver assim e se eu viver assim? Com Jesus no meu coração e dando liberdade para que Ele dirija a minha vida? O texto me mostra 3 coisas, pelo menos, que vão acontecer. Verso 2, haverá um anúncio da palavra. Jesus estava ali, no verso 2, olha comigo, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Então, onde Jesus tem liberdade para se mover, há anúncio da palavra. Há anúncio, o profeta Oséias já dizia, né, em Oséias 4:6, o meu povo está se corrompendo, porque lhe falta o conhecimento da palavra. O meu povo está se perdendo, sendo destruído em algumas versões, porque lhe falta o conhecimento da palavra de Deus.
João 8,32, o Senhor Jesus disse: conhecereis a palavra, a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus orou por mim e por você, pelos discípulos ali, né? E não só por esses, Pai, mas rogo pelos que hão de crer em mim, lá em João 17, versículo 17, né? Ele fala assim: guarda-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é importante saber que onde Jesus está, Ele anuncia a palavra. Abra sua Bíblia em Provérbios 24. Provérbios 24, verso 5. Quanto você acha? A palavra de Deus, irmãos, Jesus está ali anunciando, sabe por quê? Como diz em Hebreus 4, né? 12. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Atinge a divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas. E olha que juntas e medulas eu conheço, hein? Eu trabalho, né? Secando cadáveres. Conheço bem. É difícil chegar na divisão de juntas e medulas. Alma e espírito, então, mas a palavra de Deus discerne. Não há nada encoberto diante da palavra de Deus. É isso que está escrito lá em Hebreus 4, 12 e 13. Achou Provérbios 24, 5? Provérbios 24, verso 5. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Ó, a nossa força está aqui na sabedoria, não está aqui no nosso braço. Né? Não por força nem por poder, diz o Senhor, mas é pelo Espírito dele, é Espírito de sabedoria. Né? Olha, eu vou ler de novo o versículo, lindo, né? Mais poder tem aquele que é sábio do que aquele que é forte. Mas não é o que nós vemos no nosso dia a dia. Às vezes nós queremos vencer pela força do braço, sem parar para pensar, para raciocinar, né? Para agir com sabedoria, para buscar em Deus sabedoria. Olha lá. E o homem de conhecimento, está dizendo, ele é mais forte do que o homem robusto. Mas o mundo ensina o contrário. O mundo ensina o contrário. Você tem que ser forte, é na sua força, pisa, passa em cima. E a palavra de Deus não. Então Jesus estava anunciando a palavra. E qual que é a importância disso? Romanos 10, 17 fala: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tudo começa com a palavra de Deus. Eu me aproximei de Deus lendo a Bíblia. Eu fui salvo pela palavra de Deus. Deus me arrancou de onde eu estava e me pôs onde eu estou pela palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela funciona. Ela age em nós, ela age, ela é alimento para a nossa alma, né? E a palavra gera fé, a palavra gera fé, e a fé nos justifica. E essa é a segunda coisa que Jesus vai fazer, se dermos ocasião dele se mover no nossa vida, no nosso coração. Vai haver salvação, vai haver cura espiritual, vai haver salvação, cura espiritual. Glória a Deus por você que está aqui, que já tem a salvação, que já teve a cura espiritual. Mas quantas vezes somos feridos na alma, né? Por alguma palavra, né? A palavra gera fé. Jesus olha para a condição espiritual e fala assim: encontrei fé. Se eu encontrei fé, eu entro e salvo. Então, olha, existe uma progressão das coisas que Jesus faz. Na verdade, existe uma ordem de acontecimentos. Jesus está numa casa anunciando a palavra gera fé, muitos ali foram salvos, você não tenha dúvida disso. Né? Imagina ouvir a palavra diretamente da boca do Mestre. Nós vimos alguns textos antes, né, alguns versículos em Marcos 1. Puxa, que doutrina, que autoridade é essa? Imagina ouvir da boca do próprio Senhor Jesus, sem pecado nenhum, sem erro nenhum de interpretação. O poder que tinha quando Jesus elaborava lá um texto e falava diretamente ao coração das pessoas. Então muitos criam nele, porque a palavra gera fé. E essa é a segunda coisa que acontece quando eu deixo Jesus não só entrar, mas se mover na minha vida. A salvação, a libertação de mim mesmo, do passado, da minha alma, de quem me escraviza. A libertação, né? A salvação. Esse, irmãos, é o maior milagre na vida de alguém. O maior milagre que você pode esperar na vida de alguém, inclusive na sua vida, é a salvação. Não tem maior milagre do que esse. O Senhor Jesus diz assim, certa ocasião: se o teu olho direito te faz pecar, arranca e joga fora. Claro que isso é uma metáfora, né? Não, o meu olho direito está olhando onde devia, vou arrancar agora, não é literal. Mas ele diz que é melhor você com um olho só, com o olho, entrar no reino, na vida eterna, do que com os dois ficar fora dele.
Aqui nós vemos Jesus olhando para o paralítico, né? No verso 5, olha, leia comigo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo-lhes, não só a fé do paralítico, mas a fé dos 4 homens. E que fé? Fé em ação. A fé pede ação. A fé sem obras é morta, diz Tiago. Eles tinham fé e mostraram, carregando aquele homem numa dificuldade tremenda, sem conseguir chegar perto da porta. Não, tinha uma escada, normalmente, né, na construção judaica, eles tinham uma eira em cima para espalhar o cereal, para o vento soprar a palha, né? Então tinha normalmente uma escada. E eles subiram por aquela escada, abriram um buraco no teto. Isso é fé em ação. Jesus olha para eles, a Bíblia diz que Jesus viu o que neles? Fé. O que será que Jesus está vendo no seu coração aqui hoje? Ele está olhando para lá, para mim também. O que será que Ele está vendo em mim e em você, nos olhando hoje? E não adianta começar a ter outro pensamento, porque nós não enganamos ao Senhor. Né? Eu consigo me enganar, eu consigo te enganar, mas eu não consigo enganar ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. Ele penetra, né, no mais profundo do meu ser, esquadrinha o meu andar. Esquadrinha, diz o salmista. Esquadrinhar é traçar linhas assim, milimetricamente, e conhecer cada cantinho ali, ó. Né? Ele conhece como está o seu coração, o que Ele vê no seu coração. Fé, desespero, rancor, medo. Não sei, mas Ele sabe e você sabe muito bem. Então, olhando para o coração deles, Jesus viu fé, encontrou fé ali. E olha, por que você acha que esses 4, e mais o paralítico, fizeram o que fizeram até colocá-lo diante de Jesus? Certamente, irmãos, certamente, a Bíblia não fala isso, mas eu não tenho dúvida que eles já tinham ouvido, da primeira vez que Jesus foi lá, Jesus pregar a palavra, os ensinamentos de Jesus. Então eles sabiam onde eles estavam indo, eles não estavam fazendo uma tentativa, vamos ver se vai dar certo. Nós não fazemos tentativa quando nos ajoelhamos diante de Jesus, nós temos certeza de que Ele vai fazer. Não é uma tentativa a mais na minha vida, como, esse médico não deu certo, mas tem outros, meu amigo me indicou um outro, vou tentar até achar um outro, esse mecânico também não acertou meu carro, vou tentar outro. Com Jesus não é tentativa, com Jesus é na mira, é certo, Ele faz, Ele é Deus, Ele restaura o que está machucado. Ele vê o nosso coração, Ele se compadece de nós. E quando Jesus olha para ele, Jesus fala assim: filho, estou vendo a fé de vocês, seus pecados são perdoados. Para Jesus o principal já estava feito. Esse moço teve perdão de pecados, nele entrou, ainda não entrava o Espírito Santo, foi depois da igreja, mas nele entrou uma nova vida. Ele passou a ser um cidadão dos céus, e isto era o mais importante para Jesus. Do que adiantaria, do ponto de vista, com os olhos de Jesus, levantar ele daquela maca, mas não perdoar os pecados? Ele ia andar, sabe para onde? Para o inferno. Para o inferno. Ele ia andar, ter a sua vida restaurada, física. Um dia ele ia morrer, ele ia estar caminhando para onde? Para o inferno, sem o perdão dos pecados. O mais importante é o perdão dos pecados. E Jesus se perdoou. E Jesus se restaurou. E nós temos agora certeza da vida eterna. Nós temos certeza que um dia estaremos com Ele. E isso tem que reanimar-nos todos os dias, porque os nossos pecados foram perdoados. E agora, se eu caio de novo, eu olho e o sangue está lá, já pagou o preço. Uma única vez, um único sacrifício suficiente. Aleluia, glória a Deus, os teus pecados estão perdoados, salvação, vida eterna. Mas existia ali um grupo de pessoas, que eu falei que não ia pregar sobre eles, mas vou citá-los, né? Pensando, comentando entre eles, ou pensando, né? Ele está blasfemando, ele está blasfemando. Quem é ele? Só Deus pode perdoar pecado. E aqui nesse texto nós vemos Jesus dando a conhecer a sua total divindade. Ele não diz que não é verdade. É verdade, só Deus pode perdoar pecados. E Ele perdoou, Ele é Deus. Ele é Deus, porque Ele perdoou pecados. E da mesma sorte que Ele diz que perdoou pecados, Ele também restaurou a saúde. E esse é o terceiro ponto, né? A terceira coisa que acontece quando eu deixo Jesus não só entrar,
mas se mover na minha vida, tomar conta, ser o Senhor da minha vida, não só o meu Salvador, mas ser o Senhor, aquele que dita as ordens na minha vida, que eu sei que Ele me ama, Ele quer o meu bem. A outra coisa que vai acontecer é cura física, não só cura espiritual. A restauração é uma obra completa. Ouve a palavra, gera fé, creio, pela fé sois salvos, não é por obras. Tenho a salvação, sou uma nova criatura, meus pecados foram perdoados, mas Senhor, nossa, meu menisco está quebrado, não sinto mais dor, glória a Deus, sumiu, sem cirurgia, glória a Deus, porque Jesus também vai além, Ele se preocupa sim com o seu estado aqui, com o meu estado aqui, Ele se preocupa com o nosso estado aqui. Queridos, lá em João 9:35, abre lá, João 9:35, deixa eu abrir com você. Vou no meu celular aqui que eu estou sem relógio. Nossa, 21:27, meu misericórdia. Já, pastora? Tem 3 minutos? Jesus, vamos lá. João 9:35. Só que eu não abri, né? João 9. Acharam? Verso 35 diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Aqui é o mesmo texto, né, que eu falei que nem todo pecado, nem toda doença é gerada pelo pecado. É esse cego aqui. Ele foi curado por Jesus, um cego de nascença, curado por Jesus. Os fariseus começaram a questionar: você não era cego coisa nenhuma, ninguém te curou nada. Ele falou assim: olha, ele me curou. Quem te curou? Foi um homem aí, ele saiu andando, foi Jesus, ele não está mais aqui. Onde ele está? Não sei. Mas você não era cego, chama os pais dele. Seu filho aqui nasceu cego mesmo? E ele foi curado por Jesus? Que ele nasceu cego é verdade, nós somos pais dele. Você vai ler tudo isso no capítulo 9. Mas quem curou ele, a gente não estava. Pergunta para ele já é de idade, ele sabe, ele dá conta da vida dele. Pode perguntar para ele. Mas já perguntamos, pergunta de novo. Chama lá o filho de novo. Aí o filho que foi curado: quem te curou? Eu já contei para vocês não querem me dar ouvidos? Foi Jesus. Foi Jesus. É nada. E eles, em coração endurecido, não acreditavam, né? Aí Jesus, e expulsaram ele da sinagoga. Você não pode entrar aqui. Você nasceu em pecado, você enganou todo mundo. Não creram na cura, não creram. E nesse saída, Jesus, olha lá, encontra ele de novo, né? Foi o que nós lemos, né? Ouvindo Jesus que tinham expulsado ele da sinagoga, né? Jesus encontra com ele, e Jesus agora se revela a ele. Não? E aí vem a pergunta crucial que eu fiz na última aula de Cristologia, no domingo. E na hora que eu fiz a pergunta, o Senhor já tinha me dado a palavra e ele falou: você vai fazer essa pergunta na pregação, você vai falar dela na pregação. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Sabe, meu irmão, minha irmã, a resposta que alguém dá a essa pergunta, dependendo dela, dependendo da resposta que se dê a isso, isso engloba toda a eternidade dela. Não faz diferença na vida dela hoje apenas. Isso é para toda a eternidade. Por quê? Porque em João 3,36, João, o Evangelho, diz assim: porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, aquele que não crê, que se mantém rebelde e não crê no Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E o paralítico ali foi salvo da ira de Deus. Passou até a eternidade com Deus, andando ou sem andar. Mas Jesus vai mais longe, e essa é a terceira coisa, né? Que eu já até comentei, que acontece quando eu dou liberdade para o Senhor. Nós vimos já muitas curas em Marcos 1. Muitos, trouxeram todos os enfermos. Trouxeram todos os endemoniados na primeira vinda de Jesus em Cafarnaum. E Jesus curou a todos. Curou a todos, libertou a todos que se apresentaram diante dele. Então, normalmente eu costumo primeiro perguntar para mim, depois para quem está me ouvindo, né? Qual é a sua motivação para se achegar até Jesus? Por que você veio aqui nesta noite? Você está precisando de alguma coisa? É familiar? É um filho na droga? É um casamento que não anda muito bem? Sei lá.
É um emprego que não vem? O que te motivou a vir prestar culto ao Senhor hoje? A maior motivação que eu posso encontrar num coração para vir é falar assim, eu vim adorar a Jesus, a Deus. Ele é Deus. E eu sei que por eu adorá-lo, Ele está cuidando de mim. Mas é tão difícil, né, irmãos? Então não se sinta culpado se você está aqui nessa noite falando assim, eu vou lá, vou adorar a Deus, mas Senhor, olha a minha vida. Eu estou cheio de dificuldades, eu preciso sim que o Senhor me cure. Eu preciso de cura no relacionamento. Eu preciso de uma casa, Senhor, não aguento mais pagar aluguel. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não tem problema, o Senhor não lança fora isso. O principal é, eu estou aqui para te adorar, mas é claro que nós temos necessidades e Deus sabe das nossas necessidades. E Jesus aqui mostra as duas coisas, Ele cura o paralítico, Ele leva ele para o céu, perdoando os seus pecados. Mas Ele em seguida cura, levanta-te, toma a tua maca, vai para a tua casa. Amém? É as três coisas que acontecem. Qual é o seu problema, a sua enfermidade? Jesus pode te curar e restaurar hoje, nesta noite. Ele está entre nós e a mão dele não está encolhida. É o mesmo Senhor Jesus ali que estava ali naquela casa que provavelmente é de Pedro, anunciando a palavra, salvando e curando. É o mesmo Jesus. Ele está vivo eternamente, está no nosso meio. O problema, meus irmãos, para concluir, é o seguinte: Jesus havia feito muitos sinais e muitos prodígios e muitos milagres lá em Cafarnaum. Muitos. Tanto que, no capítulo 2 que nós lemos, de Marcos, começa dizendo, né? Olha, e souberam que ele estava ali, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, souberam que ele estava e correu todo mundo para lá, atrás de Jesus. O triste dessa história, Jesus continuou curando. Jesus é Deus, Ele continuou restaurando, curando. Muitos ali foram salvos, mas talvez a maioria foi atrás de Jesus, não pelo que Ele é, mas pelo aquilo que Ele pode fazer, com interesse. Nossa, a doença saiu aquela, estou com outra agora, o outro está com a perna quebrada, o outro não sei o quê, meu relacionamento não está bom, vou de novo atrás de Jesus. Ah, Ele vai estar lá na igreja domingo? Quinta? Eu vou lá, estou precisando dele de novo. Ah, agora, olha, fui lá, recebi a bênção, glória a Deus. Nossa, meu marido está outro em casa, minha esposa, meus filhos. A doença foi embora, arrumei emprego, aí eu fico em casa. Até apareceu um novo problema. E eu falo, Jesus está aí de novo? Ele vai aparecer domingo no culto? Ele vai aparecer quinta? Vai ter uma vigília? Ele vai estar aqui, presbítero Claudemir? Eu vou lá então, estou precisando de alguma coisa. Cafarnaum estava assim, diante de Jesus Cristo. Corria atrás de Jesus, a maioria das pessoas, né? Não estou generalizando, muitos iam com fé em Jesus. E eram salvos. Mas iam por interesse. Ele havia ensinado com poder, ele havia curado a sogra de Pedro, muitos doentes endemoniados, o servo do centurião. Tem mais coisas que eu andei lendo nos outros evangelhos, tudo em Cafarnaum. À distância ele curou o filho de um oficial do rei, do centurião também, né? Que falou, não sou digno que entres em minha casa. Foi em Cafarnaum. Jesus falou, nunca vi tanta fé como a desse homem, né? Que mais? Jesus andou sobre as águas no mar da Galileia, indo para Cafarnaum. Né? Tomou um menino para ensinar uma lição sobre quem é o maior no reino dos céus, em Cafarnaum. Jesus fez muitos milagres e sinais em Cafarnaum. Fez muitas coisas. Pronunciou um discurso lindo, marca aí João capítulo 6, leia depois em casa, falando que ele é o pão que desceu do céu, confrontando os fariseus, né? Mas Moisés deu-nos o maná. Jesus fala, maná não, eu sou o maná do céu. Ele fez um discurso lindo ali, foi tudo em Cafarnaum, ensinou muito do evangelho, né? Vivenciou tantos milagres, mas a maioria deixou Jesus entrar apenas por curiosidade. Entra Jesus na minha casa, eu estou precisando disso. Entra Jesus, seja bem-vindo, eu estou precisando daquilo. Curiosidade superficial, poucos deixaram realmente ele se mover. E esses que deixaram foram muito mais felizes. Esses aí tiveram a obra completa na sua vida. Para nós finalizarmos, abre em Mateus 11 e vamos orar. Mateus 11, verso 20 e 25. 20 até 25. Mateus capítulo 11. Isso é um alerta, irmãos. Esse texto aqui, esse final que eu estou falando para você, não estava no meu esboço até hoje de manhã. Não estava. Mateus 11, 20 e 21, diz assim. Passou então Jesus a increpar, misericórdia, que palavra é essa, né? Increpar.
Para quem não conhece essa palavra, increpar é repreender asperamente, com severidade, censurar, acusar. Então vou ler dessa forma, tá? Em vez de increpar. Passou então Jesus a censurar com severidade, a repreender as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, Cafarnaum, está aí, Senhor? Sim. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Porque por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Então, como igreja, como uma pessoa que já tem a salvação, como uma pessoa que já deixou Jesus entrar, nós temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar cuidado. Depois de experimentar tantos milagres na nossa vida, tantas coisas nós vemos dia a dia, são tantos que a gente esquece, até esquece. Se fôssemos marcar todos os dias, nós temos milagres para contar. E nós não podemos fazer como a maioria fez em Cafarnaum e receber não uma bênção, mas uma maldição da boca do Senhor. Ai de ti, como isso é profundo, né? Ai de ti, porque se lá em Sodoma se tivesse feito os milagres que foi feito na sua vida, se no teu vizinho tivesse feito o milagre que ele fez na sua vida, se no teu colega de trabalho tivesse feito o milagre que eu fiz na sua vida, ele estaria ali junto de mim e não teria me deixado. Ai de ti, igreja. Ai de ti, igreja, que me busca só quando está doente, quando precisa de alguma coisa. Ai de ti. Mas, Senhor, nós não somos assim, Deus. Em nome de Jesus. Queremos ser igual a minoria em Cafarnaum, aqueles que te buscam com sinceridade no coração. Aqueles que querem te servir, aqueles que sabem que o Senhor é Deus, se a porta abrir ou se a porta não abrir. Aqueles que sabem que o Senhor é o Deus, se houver cura ou se não houver cura. Esse é o Evangelho. Queremos ser as pessoas que te servem, te amam, te adoram, entendendo ou não entendendo. Porque nós andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Queremos ser esse tipo de pessoas. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe com essa palavra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Creio eu, né, que a gente se reúne sempre aqui. Estou vendo aqui que a maioria... Estou vendo nada, agora eu estou vendo. O óculos é para longe. Estou vendo agora que a maioria aqui é conhecido, né? Rostinhos conhecidos. De repente tem alguém que eu não esteja vendo, que está visitando-nos. Ou você mesmo, que vem já há algum tempo aqui, que ainda fala, puxa vida, eu ainda não dei o primeiro passo. Como é que eu vou deixar Jesus se mover dentro de mim se Ele não está dentro de mim? Mas você já deu o primeiro passo hoje, você ouviu a palavra de Deus. O primeiro passo é ouvir a palavra. Se a palavra gerou fé no seu coração e você nunca falou, Senhor Jesus, entra no meu coração, eu quero te convidar a levantar a mão aí onde você está, eu quero orar com você. Talvez tenha só você aqui nessa noite, uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, não sei, mas eu preciso fazer esse apelo, porque não adianta eu orar por você, se Jesus Cristo não está dentro de você, Ele não vai se mover, Ele só vai se mover se Ele estiver dentro da casa, amém? Tem alguém entre nós? Faz assim, levanta a mão para eu ver, eu vou orar. Glória a Deus, eu vou orar por vocês, por você, 3 pessoas. Glória a Deus. Você que talvez tenha dúvida, será que eu conheci de ouvir falar como Jó? Jó chegou no fim da sua vida e disse assim, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu ando contigo. Hoje os meus olhos te veem. Amém? Só os 3 irmãos? Tá bom, muito bem. Pode ficar onde você está mesmo. Vamos orar. Eu quero que você repita comigo essas palavras, toda a igreja. Senhor Jesus, hoje eu entendi o Teu Evangelho da Graça. Hoje eu entendi
que o perdão dos pecados gera vida e vida eterna. Por isso, Senhor, hoje, nesta noite, diante dos céus aqui de Araraquara, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Vem, Senhor, habitar em mim, mas mais do que isso, vem se mover em mim, vem moldar a minha vida, o meu caráter, oh Deus, as minhas atitudes. Eu te entrego o que sou, eu te entrego o que tenho, porque eu confio em Ti. Obrigado, Senhor, por abrir os meus olhos, por gerar fé no meu coração e por me salvar. Eu te adoro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos ficar de pé, irmãos? Eu vou orar. Vamos orar. Oi? Você que levantou a mão, fez essa oração, depois procura aqui o Dracio Shirley. Levanta a mão, tá ok? Você vai confirmar isso com ele, você vai receber um livrinho lá, sabendo o que aconteceu na sua vida, qual foi a decisão que você tomou. Esse livrinho é gratuito. Pode seguir com eles até o final. Amém? Tudo bem aí no fundo? Deus abençoe, viu? Acompanhe eles depois do culto. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai amado, como é bom estarmos em casa contigo, Senhor. Como é bom saber que o Senhor está no nosso meio. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor veio. Como é bom saber que o Senhor sempre nos aguarda. Como é bom saber que o Senhor é o nosso Deus, que se preocupa conosco. Como é bom, Jesus, ouvir a Tua palavra. Como é bom nos sentirmos fortalecidos pela Tua palavra. Como é bom, Senhor, poder Te adorar em espírito e em verdade. Como é bom conhecer o Teu Evangelho da graça. Obrigado porque vivíamos, Senhor, como ovelhas sem pastor. Mas o Senhor foi ali, o Senhor nos tirou, e o Senhor cuida de nós. O Senhor é aquele que tira os espinhos do nosso couro como ovelhas, do nosso pele, do nosso pelo. O Senhor é o bom pastor, e o bom pastor que nos leva, Senhor, a pastos verdejantes, que nos conduz a águas tranquilas. Santo e bendito é o Teu nome. Senhor, Espírito Santo, nós Te damos liberdade para se mover na nossa casa, não só física, mas espiritual. Espírito Santo de Deus. Por isso, Senhor, nós queremos implorar a Ti, Deus, assim como o Senhor fez na vida, Senhor, daquele moço paralítico ali, faz na nossa vida, perdoa pecados nessa noite. Confessamos diante de Ti a iniquidade, Senhor, do nosso coração. Confessamos diante de Ti a mentira dos nossos lábios, as orgias dos nossos olhos. Deus, as palavras malditas que pronunciamos, as que deixamos entrar pelos nossos ouvidos. Confessamos a inveja, Senhor. Confessamos e clamamos a Ti, nos perdoa. O Senhor disse, Deus, que um coração quebrantado o Senhor nunca lançaria fora. O Senhor disse que se confessássemos os nossos pecados, o Senhor estaria ali fiel, justo, para nos purificar, nos tornar puros, Deus, e restaurar a nossa vida e perdoar cada um dos nossos pecados. Recebe, meu irmão, recebe, minha irmã, o perdão dos seus pecados. Recebe em nome de Jesus. Se você não consegue se perdoar, o Senhor manda te dizer: maior é o Senhor do que o teu coração, e Ele te perdoa. Se dobra à vontade de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Deus, mas o Senhor continuou operando ali naquele lugar, naquela casa, apesar da incredulidade dos fariseus, apesar da incredulidade de muitos ali. O Senhor viu os que tinham fé. Eis aqui pessoas de fé diante de Ti, e eu quero declarar a cura do Senhor nesta noite. Recebe a cura do Senhor. Esse mesmo Deus que curou o paralítico, talvez a sua paralisia seja em outra área, não seja nas pernas, seja no rim, seja na coluna, Deus, em nome de Jesus, ou até mesmo na alma. Deus, o Senhor é o Deus que faz o paralítico andar, o Senhor é o Deus que faz o cego ver, o Senhor é o Deus não que fez, mas que continua fazendo, Senhor, o morto ressuscitar. Deus, estão aqui pessoas que talvez estejam se sentindo como mortas. Ressuscita nesta noite, libera o Teu poder, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, com Teu bálsamo sarador, vem com Teu bálsamo curador, Senhor, em nome de Jesus, e cura nesse lugar. Não merecemos nada de Ti, mas
glorificaremos o Teu nome certamente, ó Deus, porque é o Senhor, é o nosso Deus, é a Ti que recorremos, bendito é o Teu nome. Senhor, sara feridas da alma nesta noite, em nome de Jesus. Oh Senhor, pessoas que estão aqui querendo, Senhor, desejando arrumar a sua vida na área sentimental, oh Deus, na área financeira, faz os Teus milagres, opera, Senhor, como operaste em Cafarnaum, tantos sinais, tantos prodígios. Somos o Teu povo, somos a Tua igreja, não merecemos nada, mas o Senhor não olha os nossos méritos, o Teu amor sacrificial não olha mérito, o Senhor simplesmente ama, o Senhor simplesmente, por nos amar, dá, porque aquele que ama dá. Bendito é o Teu nome, Senhor. Eu Te adoro nesse lugar e eu declaro sobre a Tua igreja a cura do Deus Altíssimo, seja em qualquer área. Recebe, meu irmão, recebe, minha irmã. Deixa o Senhor olhar para o teu coração e encontrar fé. É só isso que Ele precisa, encontrar um coração que tenha fé. Oh Deus, encontra esse coração aqui nesta noite e produz o que o Senhor quer produzir, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós declaramos: Tu és majestoso, Tu és o grande Deus, o Deus da nossa vida, o Deus de toda a eternidade. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor operou, eu sei que o Senhor agiu. Oh Deus, eu sei, Senhor, porque eu posso Te sentir, mas eu sei porque a Tua palavra está sendo liberada, da mesma forma que o Senhor liberou lá em Cafarnaum. Santo e eterno Deus, bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome, santo é o Teu nome. Te adoramos, Senhor, Te adoramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai, eu quero despedir, ó Deus, a Tua igreja desse local, com esta palavra no coração, Senhor. Não permita que haja roubo dessa palavra, Deus, que possamos como um só corpo, e individualmente também, viver esta palavra no nosso dia a dia. Grava, Espírito Santo, essa palavra no nosso ser, na nossa alma, que ela venha nos limpar, venha nos purificar. A Tua palavra é purificadora, a Tua palavra é lavadora. Lava-nos, em nome de Jesus. Eu Te abençoo, meu querido, minha querida, para que você vá para casa desfrutando, se deleitando, se entregando no colo de Jesus e vendo o mover de Deus em sua vida. Eu Te abençoo por uma noite abençoada, por um restinho de semana abençoada, e que domingo possamos nos encontrar aqui novamente para adorar a Deus. Antes, até no sábado, você que virá para a vigília, venha em nome de Jesus. Eu Te abençoo em nome daquele que está vivo, que continua operando, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Santo, santo. Toda honra ao Teu nome, Deus. Você que precisa de oração, que recebeu essa palavra no seu coração, mas ainda quer que alguém ore com você, os pastores, presbíteros, diáconos, estaremos aqui à frente, amém? Para orar com você. Deus te abençoe. Vai em